Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do Iago. Hoje a gente vai falar do sistema em si. A gente vai mostrar um pouquinho do dashboard, vai mostrar alguns gráficos interessantes. Então a gente vem falando aí alguns vídeos da gestão de água, falando do Iago em si, do transmissor de dados. E hoje a gente vai falar da plataforma em si, do dashboard. Então acho que é interessante a gente mostrar alguns gráficos na prática, mostrar alguns cases também interessantes de como está sendo esse comportamento de cada perfil de consumo, até para vocês conseguirem entender na prática como funciona, né? Então a gente sempre fala do consumo de água, de como visualizar, mas nunca mostrou o dashboard. Então hoje a gente vai mostrar para vocês o dashboard na prática. Pessoal, então aqui abrindo nossa primeira página, que é o nosso site. Só brevemente comentar sobre o site, aqui a gente tem diversas informações sobre o sistema. Então se você quer conhecer mais sobre a plataforma, conhecer como funciona o sistema, sugiro aqui você passar de bate-pronto aqui, fazer um overview no nosso site. Então tem o vídeo aqui mostrando como funciona, até mesmo algumas expectativas do sistema, como que ele funciona e assim por diante. E também a gente tem aqui algumas características de hardware, alguns protocolos de comunicação que ele trafega, quais que são as características de funcionamento dele e assim por diante. Tem também aqui algumas informações sobre nós, a nossa equipe. Então se você tiver curiosidade em saber quem somos nós, temos aqui algumas informações sobre cada um de nós da equipe e toda a descrição aqui de cada um, correto? Então aqui na nossa plataforma, no nosso site, estou aqui na página inicial, vou fazer o login, correto? Então vou pegar aqui um cliente parceiro, onde ele tem diversos medidores. Acho que seria legal mostrar um cliente que tem diversos medidores, até para a gente conseguir mostrar a diversidade dos dados em si. Então não adianta eu mostrar um cliente que tem só um medidor, um dispositivo, se eu não vou ter diversidade de dados, né? Então a ideia é mostrar o dashboard aqui com outras informações, correto? Então eu vou abrir aqui um cliente. Feito o login aqui, então a gente já tem aqui a nossa página principal, onde a gente já consegue extrair diversas informações sobre o sistema. E quais são essas informações? Então aqui eu tenho o status do dispositivo. O que seria o status? A última vez que ele mandou, o último dia e última hora que ele mandou as informações para o sistema. Então caso tenha ocorrido algum problema com esse medidor, ou até mesmo ele parou de funcionar, essas informações talvez seriam interessantes e estarão descritas aqui. Então você consegue tomar alguma ação, entrar em contato conosco para que a gente consiga corrigir esse tal problema ou até mesmo diagnosticar o que está acontecendo com o medidor, correto? Temos aqui também a localização de todos os medidores instalados nesse local. Temos aqui a identificação, no caso o ID do dispositivo. Então cada dispositivo tem aqui a sua identificação, o seu código para saber e conseguir diferenciar qual que é o medidor. Então ele tem descrito aqui. E aqui a gente também já tem algumas informações ricas sobre o consumo de água em cada local. Então, por exemplo, eu tenho esse primeiro local, onde eu tenho o consumo diário dele até o momento de 46 mil litros, certo? Aqui eu tenho o consumo mensal até o momento, então aqui eu tenho 1.206 litros de água, 1.206.200 litros de água. Então, é isso mesmo que você ouviu, 1.200.000 litros, é muita coisa, né? Então isso é um ponto interessante que você já consegue até diagnosticar aqui, né? Quem que é o seu maior consumidor. Então de bate-pronto, já com essa primeira tela, você já consegue diagnosticar quem que é o seu maior consumidor, correto? E aqui eu tenho as informações de endereço, bairros e cidades. Caso você seja um gestor de várias empresas, várias indústrias ou às vezes algumas residências, então você consegue identificar cada uma delas aqui de forma individual, correto? Esse cliente em específico ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medidores. Então dessas descrições que eu falei, cada medidor tem a sua característica de funcionamento, de envio de dados, tem a localidade aqui para você identificar, tem o seu ID e tem o seu consumo diário e mensal. Então de bate-pronto você consegue extrair algumas informações já importantes do seu consumo de água. Adentrando no sistema, a gente já consegue ter algumas informações mais ricas. Então, nessa tela inicial, a gente tem o consumo diário total e o consumo mensal total. Mas como que foi esse comportamento? Então, como que foi o diário? Como que foi o dia de hoje? Como que foi da meia-noite até o momento, esse comportamento de consumo?
da mesma forma, de forma mensal. Como que foi do dia 1º até o dia de hoje? Então, essas informações a gente vai conseguir extrair clicando em verificar. Então, a gente vai conseguir verificar os gráficos. Então, vou pegar esse primeiro aqui. Ele já vai me abrir uma tela diferente, certo? E aqui é onde eu vou extrair todas as informações que a gente acabou discutindo agora há pouco, né? As horas de maior consumo, os dias de maior consumo e assim por diante. Vamos lá, começar aqui a falar sobre os gráficos em si. Do lado esquerdo, a gente tem um gráfico com uma visão diária, ou seja, da meia-noite até o momento, como que está sendo o consumo de água naquele local, correto? Então a gente tem descrito aqui, ó, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, até as 16 horas, a hora que a gente está gravando agora esse vídeo. E aqui embaixo a gente tem as informações tabeladas. Então aquela somatória que apareceu na tela anterior de 46 mil litros diário, ela também vai aparecer aqui. Só que aqui eu tenho as informações todas recorrentes de forma hora a hora. Ou seja, como que foi às 3 da manhã, como que foi às 4 da manhã, como foi às 5 da manhã e assim por diante, né? Então aqui a gente já consegue ver um comportamento bem diferente. O que seria isso? Pode ter um abastecimento de uma caixa d'água, por exemplo. Então ele funciona durante um certo período, depois ele desliga e depois ele volta a ligar de novo, reabastecendo aquela caixa d'água. Perfeito? Então essas são as informações do gráfico diário. O gráfico mensal, ou seja, do dia 1º até o atual momento, o dia de hoje, ele é apresentado no gráfico à direita, onde tem as informações do dia 1º, 2, 3, 4, 5, de forma bem descrita. Então aquele valor de 1.206.200 litros, ele é descrito aqui de forma detalhada, onde eu consigo verificar quais foram os dias de maior consumo. Por exemplo, dia 24 teve um consumo aqui um pouco acima do que os demais dias, então consigo diagnosticar o que aconteceu nesse dia e também consigo ver as mínimas, o que aconteceu com as mínimas. Faltou água e assim por diante, certo? E aqui também a gente tem as informações de forma tabelada. Então, além do gráfico em si, eu consigo aqui verificar em números como que foi o comportamento desse consumo ao longo do mês. Bom, apresentando então essas informações de forma dia e forma mensal, eu queria apresentar para vocês como o sistema pode ajudar vocês a identificarem um dia com possível problema. Então, esse dia que a gente colocou aqui, no dia 24, ele teve um excesso de consumo. Ou seja, desse perfil totalmente desenhado que eu tenho de consumo, ele foi um cara fora de curva. Então a gente consegue diagnosticar o que aconteceu nesse dia. Então no gráfico esquerdo, no canto superior, eu consigo analisar todo o meu histórico. Então eu posso selecionar o dia, então aqui no dia 24/5, clicar em ver dados, e eu consigo ver que teve um consumo atípico às 8 horas da manhã. Então, se eu for aqui às 8 horas da manhã, o que aconteceu? Teve um consumo de 39 mil litros de água. O que eu posso tirar de conclusão com essas informações? Posso, dentro da minha indústria, dentro do meu galpão, tentar investigar se esse dia, essa data, essa hora, teve algum tipo de manutenção, se teve algum problema de vazamento, se teve alguma intervenção que teve todo esse total de água consumido. Então eu consigo tirar algumas informações decorrentes do sistema. Então, verifiquei um dia com consumo atípico, consigo ir lá no meu histórico, verificar esse dia e achar a hora exata que aconteceu. Então eu consigo já ter um diagnóstico um pouco, aqui no caso aconteceu depois de ser preditivo, mas eu consigo já tirar algumas dúvidas do meu local, por que aconteceu esse excesso de consumo. Beleza, dando continuidade aqui, gostaria de mostrar também o histórico, não só diário. Então a gente analisou agora o histórico diário, ou seja, peguei um dia com excesso de consumo, trouxe para o meu gráfico diário e selecionei um dia exato para poder fazer essa análise. Agora eu quero analisar os meses passados, como que eu posso fazer isso? Então a nossa plataforma também suporta isso. Então eu vou aqui no canto superior direito, vou selecionar aqui o mês de fevereiro de 2021, vou clicar em ver dados e ele vai me trazer todo o histórico de consumo de água de fevereiro. Então eu consigo ter aqui um diagnóstico de como está sendo o meu consumo de água 3, 4 meses atrás. Então se você tem dúvida, às vezes, de alguma conta de água que chegou para você
de excesso de consumo, ou até mesmo chegou alguma notificação de excesso de consumo, você consegue recorrer ao sistema, utilizar ele para poder traçar o seu perfil de consumo naquele mês e ter um diagnóstico, ou até mesmo utilizar como prova para alguma consulta ou assim por diante junto à companhia de água, certo? Então a gente pode ver que até esse cliente ele tem um comportamento mensal bem desenhado. Por quê? No mês de fevereiro ele teve o consumo total de 1.203.000 litros de água. Ou seja, bem parecido com esse mês de maio que a gente acabou de analisar anteriormente. Bom, a gente mostrou agora o funcionamento do dashboard, mas e se você quiser extrair todas essas informações de forma em relatório? Então, nosso sistema também permite isso. Então, se eu quero as informações que eu acabei de analisar em Excel, aqui no canto inferior direito eu tenho um botão para Excel, clico nele, ele já vai me gerar de forma automática o mês e o ano que eu tive esse consumo. Ele vai abrir aqui as informações e eu consigo guardar isso dentro de uma tabela ou até mesmo dentro de algum controle interno que eu tenha utilizando o Excel, correto? E se eu quiser imprimir esse relatório, se eu quiser de forma gráfica documentar um dia exato que ocorreu algum tipo de consumo atípico e traçar todas as informações até o momento, eu também consigo. Então aqui no canto inferior esquerdo tem um botão que chama extrai consumo diversos, correto? Então aqui eu consigo extrair a data, ou seja, o dia exato que aconteceu aquele consumo. Então vamos pegar aqui do dia 1º de fevereiro, exatamente às 9 da manhã, correto? Até o dia, vamos pegar aqui até o dia 1º de abril, também às 9 da manhã. E vou adicionar essa medição aqui para poder extrair o relatório. Então, se eu quiser adicionar mais do que um dia ou até mais do que um período para a extração de relatório, eu também consigo. Então, novamente, o mesmo passo que a gente fez aqui agora. Eu coloco a data inicial, coloco a data final, clico em adicionar e ele vai adicionar mais uma data para poder fazer a extração desse relatório. E para eu ter um relatório impresso, como eu faço? Clico em executa, ele vai me direcionar para uma página onde eu já tenho esse relatório em PDF e ele já vai me trazer todas as informações que eu requisitei. Então, do dia 1º de fevereiro, às 9 da manhã, até o dia 1º de abril, às 9 da manhã. Ele vai me trazer a lista diária de consumo desde o primeiro dia até o último dia selecionado e também as informações gráficas, né? Então a gente consegue aqui ter já um diagnóstico total do consumo de água naquele local e a gente consegue analisar alguns dias que teve consumo atípico, né? Então esse seria o nosso relatório. E para fechar esse vídeo, também gostaria de comentar um recurso interessante do nosso sistema, que é você cadastrar ou até mesmo o algoritmo nosso de Machine Learning entender quais são os seus limites de consumo diário. Então você consegue estabelecer limites para poder receber notificações caso esse limite seja ultrapassado ou até mesmo no momento que é atingido. Então aqui no gráfico à direita, onde eu tenho as informações diárias, eu tenho aqui um gráfico em linha em vermelho, onde é o limite. Então nesse caso aqui, esse cliente ele cadastrou, ou o nosso algoritmo entendeu que o consumo dele diário não pode passar de 50 mil litros de água. Então toda vez que passar de 50 mil litros de água, isso caracteriza esse consumo diário como excesso de consumo ou também como uma problemática de excesso de consumo ou problema de vazamento de água, correto? Então aqui a gente consegue de forma até mesmo ambígua identificar alguns dias que tiveram excesso de consumo. Então dia 7, dia 8, dia 9, dia 11. Então tem alguns dias aqui que eu tive excesso de consumo, correto? E ele já consegue me dar essas notificações de forma de e-mail e também através de algumas outras plataformas. Bom, esse foi mais um vídeo então do Iago, hoje falando um pouco mais sobre o dashboard. Então se você gostou do nosso vídeo, dá um curtir aí. Se você tiver alguma dúvida, tem os nossos canais aí de comunicação na descrição do vídeo. E se você gostou também, compartilhe com todos os seus amigos, você que é gestor, você que acaba tomando conta aí desse universo que são os recursos hídricos, que é a água. Então compartilhe e vamos fazer desse bem aí o nosso maior fruto e cuidar dele para a gente não ter o excesso aí de consumo, que são os vazamentos de água. Obrigado!